Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e nesse vídeo aqui, cara, eu quero falar sobre o Casagrande, tá? Que antes de falar qualquer coisa, eu quero começar falando que o Casagrande, pra mim, é um dos maiores comentaristas do futebol brasileiro. É o cara que eu cresci assistindo jogo da seleção e vendo o Casagrande falar sobre futebol, né? Eu aprendi muito sobre futebol com o Casagrande. Eu acho que o Casagrande ele representa para minha geração, né? Que no meu caso eu não tinha tanto acesso à TV a cabo, né? Ele se coloca na minha geração como uma referência única realmente de comentaristas, né? Porque eu não vi o Casagrande jogar, como eu não vi ele ser um jogador de futebol, eu vi ele ser um comentarista. Essa foi o período que eu aprendi futebol, aprendi, né, que ousadia minha, que de fato comecei a me interessar mais por futebol e tentar pegar como referência. Tanto que hoje, quando eu assisto o jogo da seleção, né, com todo respeito a quem comenta hoje os jogos com o Galvão Bueno, eu sinto a falta do Casagrande e do Falcão, que eram os comentaristas, e do Arnaldo César Coelho, que eram os três comentaristas principais ali que ficavam ao lado do Galvão Bueno. Então, me faz falta, né, de fato, sentir eu sinto a falta do Casagrande nos comentários ali sim, porque é uma figura que marcou a minha geração, né? Abrindo dessa forma o vídeo, tá? A gente precisa entender uma coisa, cara. Nos últimos anos, tá? O monopólio que existia no futebol, né, com relação à narração, com relação a comentário, com relação a você assistir futebol, ele tá se quebrando, ele começou a se quebrar. E ele vem se quebrando muito mais. À medida que as coisas vão acontecendo, eu vou falar sobre as polêmicas do Casagrande, tá? Que eu acho que ele passou muito dos limites, vou falar sobre isso. Mas assim, foi quebrando. E na medida que foi quebrando, outras pessoas entenderam que precisavam, se estudassem um pouco mais, se dedicassem um pouco mais, poderiam fazer o que o Casagrande fazia, o que o Falcão fazia. Eu acho que o Casagrande nos últimos anos ele perdeu espaço exatamente por conta disso, por esse leque, né, de nichos que foi aberto lá, né, comentaristas que falam muito mais de uma região, de um clube como eu, que falo muito mais da região Nordeste, né, como outros comentaristas que estudavam muito mais futebol taticamente do que apenas dando opinião. Eu acho que o Casagrande ele perdeu espaço na mídia com relação a isso. Não que ele ainda não seja um bom comentarista quando ele fala de futebol, mas eu acho que hoje ele não é o melhor. E como eu falei, como se abriu o leque hoje você tem mais acesso à informação, você vai escolhendo realmente que você vai se sentindo ali mais à vontade. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo aqui, você se sente mais à vontade vendo os comentários do meu canal. Isso é muito natural, assim como você vai. O cara que não assiste aqui vai se sentir mais à vontade vendo um outro canal. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Porque eu acho que o Casagrande ele se perdeu daqui para frente. Daqui para frente ele se perdeu. Porque à medida que o Casagrande ele começou a misturar os assuntos, eu acho que ele começou a se complicar. Entenda, eu não né, critico quando você de fato ali é um comentarista de futebol que quer falar sobre problemas do Brasil, sobre política. E eu acho que muitas coisas se completam com o futebol, essas coisas se completam sim com o futebol. Mas quando você pega isso como bandeira para tudo, eu acho que você começa a se perder. Eu acho que esse é o caminho que o Casagrande começou a se perder. Nos últimos anos, eu hoje lembro muito mais do Casagrande por polêmicas do que por futebol, do que por realmente pela expertise dele, que pra mim é o futebol. Porque quando você vê o Casagrande discutindo futebol, cara, é sensacional. Não tem um ar pra você falar de futebol. O cara entende muito de futebol, ele entende do jogo. É um cara que foi jogador, um grande jogador, um jogador emblemático no Corinthians. Então, ele entende de futebol. Mas quando, cara, eu tô assistindo um jogo de futebol, tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Isso é uma opinião minha, você pode discordar. Quando eu tô vendo um jogo de futebol aqui, o cara fala assim: ah, não, mas esse jogador tá mal porque é o Brasil que tá mal, então tá influenciando dentro do campo. Cara, eu discordo completamente. Né? Eu acho que pô, na hora do jogo ali, um assunto externo não vai influenciar. O que pode influenciar num jogador é se ele tiver algum problema pessoal, né? Se de fato alguém da família dele tá mal, se de fato ali aconteceu uma catástrofe muito grande com aquele cara ali. Então, acho que isso vai realmente atrapalhar. Mas assim, tirando isso, não faz tanto sentido, sabe? Cara, é uma opinião minha. É uma opinião minha. Quando eu sigo alguém, quando eu começo a acompanhar alguém por um conteúdo,
Eu não falar nem falar de futebol, vou falar de comédia. E eu vejo aquele cara falando sobre saúde, pô, não me interessa. Sinceramente, não me interessa. Então, automaticamente, aquele cara ele vai perder público por conta disso. O Casagrande ele perdeu público, ele perdeu território por conta disso. É um direito do cara. Ninguém é obrigado a fazer o que eu estou dizendo. Né? Eu, por exemplo, não faço. Eu não falo aqui sobre saneamento, sobre a sociedade, sobre política, sobre doença. Não falo nada aqui. Aqui eu falo de futebol. Porque eu acho que se você está aqui para me ouvir falar de futebol. Você não está aqui para me ouvir falar de outra coisa. Se você quiser que eu faça outra coisa, eu faço um canal falando sobre um outro assunto. Porque hoje os conteúdos para mim são nichados, tá? Conteúdo na internet para mim é nichado. É conteúdo de futebol, é conteúdo de saúde, é conteúdo de entretenimento. Os canais que eu vejo são nichados. Então, de fato, eu acho que é isso. E eu acho que o Casagrande ele tá se perdendo por isso, cara. A partir do momento que uma classe inteira é contra você e só você tem aquele discurso naquela classe, tem alguma coisa de errado. Eu não estou dizendo que todo mundo é contra o Casagrande. Longe disso. Ele tem um público que muita gente concorda com o que ele está falando. Mas, cara, para ele falar que todos os jogadores que jogaram na seleção brasileira, que estão num grupo de WhatsApp, todos são contra ele, cara, alguma coisa de errado tem. Né? Já Einstein falava, né, que toda unanimidade é burra. Né? Toda unanimidade é burra. Mas, cara, chega um momento ali de que, sabe, todo mundo, cara, não tem um jogador hoje que foi pentacampeão, tetracampeão, que chega e fala, o Casagrande aí tá certo. Ninguém fala, cara. E ontem ele falou uma asneira que é muito fácil eu querer criticar as pessoas, né, no momento oportuno. Ele falou ontem que o Thiago Leifert, né, é um cara que prejudicou ele e tudo mais. Cara, desde que o Thiago Leifert começou a trabalhar no mainstream, né, na TV, ele sempre foi muito maior do que o Casagrande. É um cara que inovou realmente o entretenimento, né? Se você vê hoje o Thiago Medeiros aqui em Pernambuco apresentando daquela forma ali mais descontraída, se você vê hoje um Neto que é mais descontraído também, tudo isso foi graças ao Thiago Leifert. Antes dele, existia uma forma de apresentar entretenimento e futebol. Depois do Thiago, é uma outra coisa. O cara mudou um mercado. Ele fez realmente algo diferente. Então, assim, por que um cara maior do que o outro vai querer ferrar ainda mais o outro, como o Casagrande falou? E, assim, é muito fácil você querer só apontar problemas. Porque você não fala das coisas positivas também, né? Porque um cara que tem coisas erradas, teoricamente, que você está falando, pode ter coisas positivas, né? O Thiago Leifert, ele usou o problema que ele teve da filha dele para fazer uma campanha que está ajudando, cara, muitos pais a descobrirem problemas, né, nos olhos das crianças. Inclusive, cara, até cirurgia o cara tá pagando aí para ajudar pessoas de fato aí a recuperarem a sua saúde dos seus filhos e tudo mais. Então, assim, falar isso, Casagrande, eu acho que você tá passando, você passou dos limites. Você se perdeu num ponto. E assim, é muito bonito também, assim, e ele não percebe como ele está sendo usado, né? E aí eu tenho algumas empresas que estão usando o Casagrande para isso, só para gerar polêmica. E só sobra para ele. Só vai sobrar para ele, né? Os portais vão continuar vivendo, vão procurar depois outros alvos, né, que vão ser usados como polêmica ali, e vai sobrar para ele. Então, assim, eu acho que é um caminho que ele tá se perdendo, sabe? E é um cara que tá deixando de ser lembrado por um grande comentarista, como é um grande comentarista de futebol. Você não pode negar isso. Para o cara passar tanto tempo como ele passou na quinta maior rede de TV do mundo, que a Rede Globo é a quinta maior rede de TV do mundo, né? Porque realmente ele tem talento, ele tinha talento, ele realmente tinha público, ele tinha conteúdo. Então eu acho que ele está deixando de ser lembrado por isso, para ser lembrado por problemas, cara, por polêmicas, né, cara? E outra coisa, uma coisa que me incomoda muito é quando a gente está conversando alguma coisa e a pessoa muda o tema daquilo ali. Ah, mas isso está acontecendo porque o país está... Pô, a gente tá falando de futebol, irmão. Então, assim, a gente tá falando de... Assim como se a gente estivesse falando... A gente tá falando de política, a gente tá falando de saúde. Então, não queira colocar futebol na saúde, não queira colocar futebol no problema de... Não sei, cara, assim, não mistura as coisas, sabe? Não mistura as coisas, sabe? Eu acho que ele tá se perdendo nisso. Eu fico triste porque de fato é um cara que eu sou fã, eu não vou dizer que eu não, eu sou fã e quero muito um dia conhecê-lo para poder, pô, falar isso para ele, cara, você foi minha referência na minha infância, era você o cara que eu via comentando futebol, tanto que a gente pequena imitava, né? Tinha um cara amigo que narrava, imitava o Galvão e eu imitava o comentarista, o Falcão, o Casagrande, né? O Arnaldo César Coelho. São as referências da minha
da minha infância e adolescência, né? Depois que eu fui à fase adulta, aí o nicho foi se abrindo um pouco mais. Mas é isso, acho que ele tá se perdendo, né? E sei que esse vídeo aqui não vai ter muito alcance, vai ter pra chegar assim, mas assim, cara, eu queria muito chegar para pessoas que são próximas a ele e, pô, tenta ajudar o cara, porque ele é uma pessoa boa, cara. Ele não é uma pessoa ruim. O Casagrande é uma pessoa boa. Ele ajuda muita gente, ajudou muita gente, né? É um cara solidário, né? Mas eu acho que ele está se perdendo em algo que não vai fazer bem para ele, sabe? Ele tá numa idade que de fato ali não faz sentido, tá? Então aqui, cara, tá se perdendo, passou dos limites. Vamos torcer para que o Casagrande ele se encontre novamente na sua carreira aí. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Na tua opinião, você concorda com o que eu falei ou você discorda? Pode discordar, tá? Deixa aqui nos comentários, não tem problema nenhum. Aqui aí você pode discordar e a gente vai trocar uma ideia aqui. Esse é o objetivo do canal. E qualquer outra informação, qualquer outro comentário, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.